Olá pessoal, olá galera, estou passando aqui para falar sobre a Apple, sobre o iPhone, sobre o MacBook e esse estilo de vida e os seus concorrentes, IBM compatíveis, os portáteis, o Android, a Google, que é outro estilo de vida, e a Samsung também. A sociedade preocupa-se muito com o status, principalmente com a questão da Apple. Mas será que a Apple é assim tão boa? Será que é só ser um pouquinho mais caro que os outros? Será que o produto é mesmo melhor? Pronto, eu vou dizer a minha opinião e a minha posição. Eu sou utilizador ou usuário da outra vertente, portanto Samsung, IBM compatíveis, Android, tudo o que tem a ver com esse lado, que é considerado o lado mais pobre do binómio. A minha opinião é que a Apple, a partir de um certo momento, tornou-se ou criou um nicho neo-luxuoso de criar um conceito de design minimalista, muito funcional, com uma certa promessa de status. Mas a Apple também é muito mais que isso. É uma das maiores empresas americanas cotado em bolsa e é uma das empresas americanas com mais patentes registadas. Mas torna-se um bocadinho de uma empresa contra as outras. No mercado estão quase todas posicionadas numa fação e eles posicionam-se na outra. Inicialmente não era bem assim. Nos primeiros tempos, nos anos 70, eles criaram realmente um computador, criaram realmente um sistema operativo de grande qualidade, um sistema operativo gráfico. Os computadores eram realmente melhores. Eu, com a minha idade, não apanhei esses tempos, mesmo sendo vivo, mas ainda era um bebé. Mas nos anos 80, eu, atirando a primeira parte dos meus tempos da computação, em que tinha um computador chamado Sinclair ou ZX Spectrum 48K ou K, portanto, que era um computador de outra dimensão, muito ultrapassado. Eu tinha amigos meus que, passados uns anos, tiveram o Commodore 64. Isto são situações europeias, acredito que nos outros continentes tenham sido outros computadores à moda, porque existia um multiverso de computadores completamente diferentes. Depois entramos já perto do final dos anos 80, ou depois de meados dos anos 80, entrei na era do Atari ST, um computador Atari, que eu considerava ser o melhor. Aí sim era um computador verdadeiramente gráfico, com sistema operativo gráfico e com muita qualidade. Tinha uma vertente musical MIDI bastante evoluída, e depois tinha os outros amigos que tinham o Commodore Amiga, que tinha uma vertente de áudio, que não quer dizer que fosse MIDI, mas de áudio mesmo, audível, e de gráficos muito melhor.
embora o sistema operativo também fosse semelhante e as aplicações também semelhantes, embora diferentes. O microprocessador era diferente, era o Motorola. Este grupo de computadores, que existiam outras marcas, são computadores muito parecidos aos tempos da Apple. Bebeu a questão da Apple. Enquanto os IBM compatíveis vinham de um sistema operativo ruim ou mau, com gráficos na sua maioria péssimos, mas tinha uma vantagem: o computador podia ser montado, assemblado, ou seja, nós podíamos comprar o material do bom e melhor e era muito mais caro do que os computadores da Apple ou do Commodore Amiga ou do Atari ST. Mas eu nessa altura ainda era muito criança, mas havia um vendedor que acho que o nome dele era o Carlos Chen, se não estou enganado, dos computadores Chen, que eu ia lá com o meu pai. Ele costumava dizer: um PC é um PC, ou dizia: um PC é sempre um PC, dizia algo assim. E até hoje essa expressão ficou-me na cabeça. E porquê que será que ele dizia isso? Porque os computadores IBM compatíveis, que eu não queria por ser criança, não terem bons gráficos, terem um sistema operativo de prompt, de linha de comandos, para chegar à parte gráfica ser muito complicado, porque já tínhamos o Windows, ou estávamos ainda nos primórdios do primeiro Windows. Nessa fase, uma criança não se apaixonava por aquele sistema, mas esses computadores eram os mais usados pela indústria e pelos negócios, e tinham muito mais aplicações e também tinha muitos jogos, da mesma forma que o Commodore Amiga e o Atari ST, que o que me atraía mais eram os jogos. O PC também tinha, era mais trabalho, enquanto nos de sistema operativo, naqueles em que o processador era Motorola, bastava pôr a disquete e arrancar, e o jogo carregava. Nos de PC era preciso saber mais umas coisas e dava mais trabalho e era menos atrativo. Portanto, aqui temos também a questão do Steve Jobs em contraponto com o Bill Gates. O Bill Gates sempre foi melhor nos negócios, e o Steve Jobs sempre foi melhor na questão do design e de transformar o produto num conceito minimalista, num conceito de um certo luxo, de criar uma utilidade diferente, mais bonita, mais prática, mais execuível, pôr a cereja no topo do bolo, enquanto o Bill Gates visionava o mercado e conseguiu uma maior cota de mercado nesses tempos e depois foi avançando. O sistema operativo Windows e os computadores em si inicialmente eram piores, mas conseguiam ter uma cota de mercado maior. E isso foi avançando até aos dias de hoje. Quando o Steve Jobs lançou os outros produtos, quando ele voltou da Pixar, passado uns anos, aqueles produtos já existiam, mas ele fez a mesma coisa, transformou aquele produto em algo mais bonito, mais apreciável, com funcionalidades. No fundo, colocou a cereja no topo do bolo. Não foi uma invenção de nada. Ele não inventou o iPad,
nem nada dessas coisas, nem os monitores do iMac, nem nada dessas coisas. Tudo já existia. Ele soube foi criar uma roupagem diferente. E existem pessoas que gostam mais dessas coisas, dos luxos e das facilidades, etc. Mas o sistema operativo sempre foi diferente, sempre teve menos aplicações, menos apps, menos software. Tudo o que vinha com base no IBM PC sempre teve mais aplicações, sempre teve mais coisas associadas, sempre teve mais opções, sempre foi mais barato. E a proximidade da qualidade sempre foi-se aproximando. A nível dos computadores, nem tanto, porque o Windows, depois eu posso falar sobre isso, o Windows sempre foi pior do que o sistema operativo do macOS, portanto, dessa variante que nasceu lá dos outros tempos que eu falei antes, sempre foi pior. E a base do Windows continua a ser a mesma, vem daqueles sistemas operativos de Windows iniciais, mas nesse caso a Microsoft colocou uma nova roupagem. A nível dos celulares ou dos telemóveis, o iPhone e pronto, a Samsung. Agora entra a Samsung. A Samsung é uma empresa que pegou no Android e transformou o Android num sistema operativo para celular ou telemóvel muito mais fácil de trabalhar. Eu, como sou utilizador de Samsung, pronto, eu estou nessa vertente que não é Apple. Tudo o que é Samsung é muito fácil de utilizar. Portanto, o Android do Samsung. Quando eu trabalho com outros celulares ou telefones que também têm Android, eu noto uma diferença, já não estou habituado, embora também seja funcional, mas a Samsung soube criar um sistema operativo com uma roupagem diferente. E pronto, e o iPhone continua na mesma linha do MacBook e do iMac, portanto são computadores com um sistema operativo diferente, tem que se aprender tudo novo, tem menos aplicações, tem menos opções, acaba só nos Estados Unidos é que acaba por ter algum mercado maior e também em aplicações, apps e aplicativos, aplicações, apps, opções, software para iPhone, porque também nos Estados Unidos a Apple é uma empresa, a Apple é uma empresa dos Estados Unidos e também tem muita influência. Mas há muitas pessoas que preferem comprar um bocadinho mais caro produtos da Apple só para pertencer a uma elite que, como o mercado da Apple é menor, tem 10, 20% do mercado, logo pertencem a um grupo menor de pessoas e, como pagaram mais caro, consideram-se superiores, entre aspas, às outras. Quem utiliza Samsung é uma pessoa de segunda. Mas se nós formos a comparar as características técnicas de Samsung com o iPhone, topo de gama, é muita coisa, o Samsung é melhor. O próprio sistema operativo da Apple, neste caso, também não faz mais ou menos as mesmas coisas, de maneira diferente. Agora, sobre o Windows. O Windows está naquela parte do mercado das vacas leiteiras, já há mais de 15 anos. Aquele sistema operativo já podia ter mudado. O do MacBook, o macOS, é um sistema operativo baseado em Unix. Portanto, a Apple aí fez o seu trabalho, colocou aquele sistema operativo baseado em Unix,
que é um sistema operativo apropriado para as épocas modernas. Quem diz Unix também podia ser Linux, que também é baseado em Unix. Mas a Microsoft continua sempre associada ao passado, porque continua a vender, continua a ter lucro e acho que a Microsoft está a esticar a corda para ir continuando assim. O sistema operativo é bonito, é fácil de utilizar, as pessoas gostam, a maior parte das pessoas continua a usar o Windows. Os portáteis ou os notebooks continuam, ou os laptops continuam a vir com o Windows instalado, portanto, através de contratos com os fabricantes, e o negócio vai bem para a Microsoft. E depois se acaba por vender também os seus Offices e os seus SharePoints, etc. Mas a Microsoft há mais de 10 anos que tem o projeto de se unir ao Unix ou ao Linux, o núcleo do seu sistema operativo, e ficar um sistema operativo tão robusto como o macOS. Portanto, mas a Microsoft, acredito que já tenha esse projeto finalizado ou em fase muito avançada de desenvolvimento, mas continua com o sistema operativo com base no antigo. Os computadores IBM compatíveis, como se chama, os computadores IBM compatíveis, como se chamava antigamente, desta vertente, continuam a não ser tão bons como poderiam ser por causa do seu sistema operativo. A nível do hardware, o computador em si, a Apple já há muito tempo que não fabrica e que não faz completamente diferente dos outros. Juntou-se ao mesmo microprocessador, e com peças semelhantes. E é claro que a Apple faz a sua seleção de peças, faz as suas exigências e garante que a conjunção das peças, ou pelo menos passa a ideia que a conjugação das peças, que faz com que o computador tenha um desempenho superior, juntamente com o seu sistema operativo. Mas os outros fabricantes de portáteis ou de laptops também fazem o mesmo. A Samsung é um grande fabricante. A Samsung também é um grande fabricante destes computadores. Também faz uma boa seleção e tenta também fazer pelo melhor. O preço é mais barato, mas não vejo grandes diferenças de qualidade. Portanto, eu acho que a Apple é uma espécie de vendedora de sonhos, faz um marketing bastante evoluído, apelando ao design e à utilidade e ao estatuto. A sua deslavagem, ou a sua abordagem, o seu conceito é considerado um conceito superior e faz com que o preço só por isso e mais algumas coisinhas fique superior mais um bocadinho, $300, o que for. E depois é uma questão de gosto. Há quem prefira o sistema operativo e está mais habituado, eventualmente considera que é mais seguro e que é mais estável, tenha essas considerações. Eu acho que não é assim tanto, mas o que interessa é o utilizador se sentir bem. Eu utilizo a parte do IBM compatíveis, Samsung, Android e por aí afora, porque quero utilizar as aplicações sem restrições,
Se calhar hoje em dia já existem as aplicações quase todas para a Apple, mas pronto, como há 10, 20, 30 anos não era assim, habituei-me a preferir a vertente mais barata. E se alguma peça se variar, eu posso ir à loja, trocar, é mais fácil e mais barato arranjar, embora hoje se compre tudo, quando estraga se compre novo, a maior parte das vezes. Mas esta vertente da computação, dá mais liberdade, considero isso. Eu acho que estar preso à Apple tira um bocadinho a liberdade como consumidor, na minha opinião. Mas eu, quando estava naqueles tempos do Atari ST, do Commodore Amiga, processadores Motorola, no final dos anos 80, o conceito era semelhante e eu adorava esse tipo de computadores. Eu sempre, no fundo, sonhei continuar com aquele tipo de computadores, mas fui-me habituando ao longo destas últimas décadas e não vou dizer que a lavagem e o conceito da Apple não me atraia. Atrai bastante, mas não tenho, já há muitos anos que não acompanho. Mas nunca tive Apple, nunca utilizei e também por causa disso sou um bocadinho renitente. E não tenho nada contra quem tem Apple, mas quando cruzo com alguém que tem Apple, muitas vezes penso, olha, este pensa que é superior aos outros. E alguns pela maneira de falar e de estar, são mesmo assim. Outros são pessoas simples que preferem aquele equipamento e têm toda a razão. Estamos numa sociedade de consumo e cada um consome aquilo que acha que é melhor para si. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Gostava de saber a vossa opinião. Partilhem este vídeo nas redes sociais e subscrevam este canal. E até ao próximo vídeo.